Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. Que o Senhor Jesus abençoe a todos de forma muito especial. Nós estamos com reflexões em primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto e trazendo algumas lições muito preciosas para a nossa vida. Isso vai enriquecer o nosso conhecimento, como também trazer para nós alguns pontos importantes que deve ser refletido com bastante atenção. Paulo ele escreve essa carta para resolver alguns problemas que estava havendo na igreja de Corinto. E um dos problemas que ele começa a tratar nessa carta desde o primeiro capítulo era justamente a questão comportamental daqueles irmãos em relação às suas preferências. E Paulo vem tratando isso para um equilíbrio espiritual desta igreja, para que eles viessem se tornar pessoas maduras no que se diz respeito ao servir ao Senhor. Então, todas essas recomendações é para que eles viessem estar basilados na palavra de Deus. E quando nós olhamos para essa condição, e principalmente para aquilo que Paulo está combatendo, geralmente nós também vamos nos deparar diante de situações no nosso dia a dia. Na igreja onde você se congrega, geralmente você vai se deparar com situações semelhantes. Olha o que diz aqui os versículos primeiros aqui do capítulo 3. Ele diz assim: Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja, discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Essa é uma pergunta que Paulo faz. O verso 4: Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servos, por intermédio dos quais viste a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Paulo vem tratando sobre esse assunto porque ele ficou sabendo do que estava acontecendo na igreja. E um dos principais motivos dele escrever essa carta era justamente para trazer a esses irmãos o entendimento de que o fundamento da sua fé é Cristo. Uma vez aceitando a Jesus Cristo, nós precisamos desenvolver esse crescimento, estar apto a aprender e melhorar a nossa condição. Observe o que está inserido dentro desse contexto, é que naqueles dias havia as escolas filosóficas, Platão,
Aristóteles, Sócrates. Então, havia suas preferências de acordo com seu filósofo ou sua escola predileta. Quando esses irmãos aceitaram a Jesus, eles estavam com a mesma ideia. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E Paulo, ele repreende esses irmãos e ensina-os que o cerne do cristianismo é Jesus Cristo. Eles não poderiam de forma nenhuma estar com partidarismo dentro da igreja, principalmente com as suas preferências. Ele chega a falar no capítulo 2, ele diz, porventura Cristo está dividido entre vós? Quem morreu por vocês? Foi Paulo, foi Pedro ou foi Apolo? A não ser Cristo. Paulo repreende o que está acontecendo e implica um princípio. Quem morreu por vocês foi Jesus. Foi Cristo quem morreu. Não foi Paulo, não foi Pedro e nem Apolo. E uma das coisas que ele questiona com esses irmãos é o que ele tem oferecido para que eles pudessem crescer. Eu não pude falar como a espiritual, mas como a carnais. Paulo diz, eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais, mas eu estou falando com vocês como pessoas carnais. Porque a atitude de vocês não é a atitude de alguém que é espiritual, mas a atitude de vocês e o que vocês estão fazendo são obras de pessoas carnais. É isso que Paulo está dizendo. Então, quando ele traz essa expressão, levando ele como pessoas carnais, estavam trocando a fé, como ele diz, tinham trocado a sua fé na cruz por outras coisas. Estavam se deixando levar por partidarismo e não estavam focando naquilo que era importante para o crescimento deles como cristão, para o desenvolvimento como pessoas espirituais cujo propósito era servir a Cristo e ser diferente no que se diz respeito à sua vivência. Paulo parte de um princípio que todos nós como cristãos, nós temos que levar isso em conta. O principal propósito da nossa caminhada é Cristo, e Cristo é que ele vai balizar o nosso caminho. Cristo vai trazer lições extraordinárias para a nossa vida, para que nós possamos nos firmar naquilo que de Cristo nós temos aprendido. E aquilo que nós temos aprendido de Cristo é aquilo que vai fortalecer a nossa fé, vai balizar a nossa vida. Vai trazer para nós segurança, crescimento espiritual, que nós não podemos agir como pessoas carnais e muito menos como meninos. Temos que procurar a cada dia amadurecer, crescer. E como é que eu posso conseguir isso? Me aproximando de Cristo, fundamentando a minha fé, olhando sempre para a cruz de Cristo e sabendo que Ele é que vai nos capacitar para esse crescimento. Porque, pelo contrário, nós vamos agir como pessoas imaturas, que não experimentou algo novo e precioso de Deus para o crescimento. É por isso que Paulo diz assim, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Eles antes não podiam e nem agora podem. Por quê? Porque Paulo está falando justamente devido à sua carnalidade. Eu ofereci para vocês foi leite. Eu criei vocês com leite, não com carne. O que Pedro diz? Desejai ardentemente
como crianças recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Para quê? Para o crescimento. O leite nutre, cresce, alimenta, é sólido, é saudável. Então ele traz essa ilustração usando a palavra como leite, e que nós, como crianças recém-nascidas, a criança recém-nascida, ela anseia pelo leite, porque ela não é que ela tenha um entendimento, mas essa busca por esse leite é para nutrir. Com 6 meses você observa que uma criança simplesmente sendo alimentada com leite é uma criança saudável. Pedro traz essa figura de linguagem, que é a palavra de Deus, que é o basilar das nossas vidas, é a palavra que nos nutre. O próprio Jesus diz: vós estáis limpo pela palavra. O Salmo 119, versículo 9, o salmista diz assim: de que maneira purificará um jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. O salmista, no Salmo 1, no verso 2, antes o seu prazer esteja na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa mesma recomendação o Senhor fez a Josué no capítulo 1. Quando você chega no versículo 8, versículo 9, o Senhor está dizendo, dando instruções a Josué, dizendo: não aparta da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, e isto te irá bem. E para que tu tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Gente, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, termos a palavra como base. É por isso que Paulo não pude falar com vocês. Nem antes vocês tinham condições e nem tampouco agora. O que Paulo está dizendo, no princípio vocês não tinham condição de ouvir coisas espirituais, e o tempo decorrido vocês ainda estão totalmente despreparados para ouvir as coisas espirituais. Porque Paulo está falando de um tempo, está dentro das entrelinhas desse texto. Ele diz assim: porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Eram ainda o quê? Imaturos na vida espiritual. Cessou o seu crescimento espiritual. Ou seja, na nossa linguagem aqui, eles estagnaram, não desenvolveram, não se despertaram para crescer. Isso é muito sério, porque se nós não atentarmos e assumir para nós essa responsabilidade, nós vamos achar que a responsabilidade de ler, de estudar, de meditar, de orar, de buscar a presença de Deus é só da liderança, e na verdade é o dever de todo cristão. O cristão tem esse dever porque ele está sendo habilitado pelo Senhor para fazer a obra de Deus. É por isso que Paulo fala desta forma. E no verso 3 ele corrobora o que ele está dizendo. Ele diz: porque ainda sois carnais. Vocês ainda não frutificaram, vocês ainda não desenvolveram, vocês não cresceram, vocês não experimentaram, vocês são carnais. Então a gente vai observar essa carnalidade, ela resulta da colocação da fé em algo que não é a cruz. Em outras palavras, faz nulo a cruz de Cristo. Você vai ver isso no capítulo 1 e no versículo de número 17. Paulo vai falar a esse respeito. Ele diz assim: porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja
esvaziada. O que Paulo está dizendo que para pregar o evangelho e a mensagem que ele transmitia, ela não consistia em sabedoria humana. Ou seja, o que Paulo está dizendo para que o evangelho de Cristo pudesse alcançar as pessoas, eu preguei o evangelho genuinamente a palavra, e não foi palavras persuasivas. Porque se eu fosse pregar simplesmente com sabedoria humana, a cruz de Cristo estava vazia, ou para nada mais serve. Essa mensagem, ela perde o seu valor, ela perde a sua excelência. É por isso que ele sempre vai mostrar que ele desconsidera toda a sabedoria humana. E é isso que ele está mostrando aqui. Como pessoas carnais, eles nunca experimentariam aquilo que é espiritual, aquilo que é necessário para o crescimento, para o desenvolvimento. É por isso que ele fala a esse respeito. Entre vós, o que está acontecendo entre aqueles que não buscam uma vida espiritual, crescer espiritualmente? Eles se tornam carnal. E qual é a atitude de pessoas carnais? O que isso produz? Pois, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que atuavam e falavam do mesmo modo como atuam e falam os homens do mundo. Em outras palavras, tudo o inverso. Eu vou parafrasear para você entender. Paulo está dizendo assim, olha, vocês não desenvolveram, não cresceram e não buscaram as coisas que são espirituais, e por isso está havendo entre vocês contenda, inveja, dissensões. Vocês estão vivendo e agindo e se comportando como pessoas mundanas, como homens comuns. E isso é resultado de um declínio, da falta de busca, da falta de discernimento, de crescimento, de aprofundar-se na palavra. Quando nós deixamos de buscar a Cristo na palavra, nós vamos nos tornando pessoas comuns e nos conformando com tudo aquilo que o mundo oferece e aceitando, porque isso é que vai satisfazer o nosso desejo. Mas quando nós buscamos as coisas espirituais, como ele fala aqui no verso 5, mostrando o cerne do discurso deles, pois quem é Paulo? Quem é Apolo? O que Paulo está mostrando aqui? Ele está mostrando que a ideia é que estes homens, embora muitos ousados por Deus, eram somente homens. Quando ele diz quem é Paulo, quem é Apolo, ele está mostrando justamente que homens cheios do Espírito Santo, mas eles eram homens, eles não eram pessoas que devessem ser o objeto da busca deles. Ou seja, vocês têm que estar firmados em Cristo e não em partidarismo, porque quem prega melhor ensina melhor. Porque eles são homens comuns. Ou seja, eles são vasos que são usados por Deus, eles transmitem a mensagem de Deus, mas eles não são o centro do evangelho, do cristianismo. O centro é Cristo. E é isso que ele está dizendo, se não ministros pelos quais crentes. Aí ele fala, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Ou seja, o que eles são, foi o próprio Deus que o tornou eles. Uns vasos usados, pregam na intrepidez do Espírito Santo com autoridade, mas isso é obra de Deus e não deles. Isso não vem deles, vem de Deus.
Então, para que nós venhamos ter esse entendimento, nós precisamos entender que um homem e uma mulher de Deus são vasos usados na mão do Senhor, mas não são dignos de adoração e muito menos de algum tipo de uma reverência a pontos deles se tornarem centros, embora que isso aconteça em muitos lugares. Cristo está deixando de ser o centro e os homens estão assumindo essa condição, mas isso é heresia. O que Paulo está reivindicando aqui é algo muito sério para que eles viessem ter esse cuidado de não se deixar levar e nem serem influenciados por costumes mundanos, por partidarismo ou coisa dessa natureza. Aí ele vai falar de um processo muito importante, diz assim: eu plantei. Refere-se o quê? Sujeitando-se a Cristo e por ser, sendo fundador da igreja. Eu plantei, mas sujeitando-me a Cristo. Apolo regou o fortalecimento da fé das igrejas. Olha só, mas Deus deu o crescimento, ou seja, as almas em seu crescimento espiritual. Um planta e outro rega, mas quem dá o crescimento no tempo certo é o Senhor Jesus. Então, Paulo está trazendo a esse entendimento a esses irmãos para que eles viessem se firmar na palavra, mudar aquele conceito que eles tinham das escolas filosóficas ou de uma ideologia que permeava naqueles dias. Agora, olha, vocês precisam mudar o foco de vocês. Vocês agora precisam reconhecer que o resultado do que vocês são é Cristo em vocês. É Ele que tem proporcionado a vocês a oportunidade de vocês viver de forma digna do Senhor. É tão importante isso que Paulo ele vai falar o quê? De recompensa. Ele vai falar de recompensa para eles. Olha o que diz o verso 7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega. Quando Paulo diz assim, nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa, ou seja, ele está falando que assim como aquele que planta, como aquele que rega, se Cristo não der o crescimento, o nosso trabalho é vão. Se eu não plantar em Cristo, se aquele que regar não for em Cristo, não vai ter crescimento. É justamente isso que ele está falando. O plantador e o regador não são nada em operação, em comparação, na verdade, ao Senhor. Porque cada um tem a sua importância, mas a glória é para o Senhor. Cada um tem um papel a desenvolver nesse ministério, mas nunca esquecendo. A igreja não cresce por causa do pastor, a igreja cresce porque Cristo é que dá o crescimento. O pastor, ele é um instrumento. O que une essa igreja é o Senhor. Quem preserva, quem cuida, quem sustenta ela é o Senhor. Nós temos um papel muito importante a oferecer nesse reino, mas nunca esquecendo de quem somos e de quem nós somos dependentes. Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas você só é um homem de Deus e uma mulher de Deus porque você é dependente do Senhor. Você precisa dele. Por maior que seja o teu nível de espiritualidade, de conhecimento, isso não se compara quanto ao Senhor da glória. Então isso é de sobremodo excelente, porque Cristo é que dá esse crescimento. E ele fala aqui, importante no verso 8, ele diz, ora,
O que planta e o que rega são uma coisa, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Lembra que eu falei que todos nós temos uma parcela de colaboração, de contribuição nesse reino? Mas tanto o que planta quanto o que rega, eles terão sua participação e também receberão de Deus galardão. Porque todo o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Ele tem seus benefícios. Mas nunca podemos perder a visão de quem é o nosso Senhor. É por isso que diz, Paulo não disse segundo o seu próprio êxito, mas sim trabalho. Deus não nos chamou para ter êxito, mas sim nos chamou para que sejamos fiéis. Isso é importante. Quando nós temos entendimento de quem somos, quem nós estamos representando, nós vamos entender justamente qual é o nosso papel como cristão. Nós vamos desenvolver. E é importante, queridos, que Paulo ele traz essas orientações para esses irmãos, para que eles pudessem viver de forma que glorificassem a Deus. Porque quando Cristo ele faz parte da nossa vida e nós nos deixamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, ele vai basilando a nossa vida no dia a dia, vai nos habilitando. Ele vai nos dando a capacidade para crescer e melhorar a cada dia nessa caminhada. Qual é o propósito de Deus de nos escolher? É para que nós sejamos pessoas espirituais, maduras, equilibradas, e que possamos juntos alcançar um maior nível de uma espiritualidade mais consciente, sabendo que nós somos dependentes de Deus. A proposta do Evangelho é que aqui nós vamos colher 100 vezes mais e por fim é vida eterna. Bem-aventurado são aqueles que anunciam o Evangelho. Aqueles que anunciam as boas novas de salvação. Que estão dispostos a ver o crescimento. Paulo diz assim, Paulo explica essa relação de propriedade, destacando que os crentes estão unidos a Cristo e pertencem a Ele. Cristo está unido a Deus e o Pai. E com Deus, o Espírito Santo, de maneira que, semelhantemente, todos os cristãos sinceros estão em união com o verdadeiro líderes espirituais, como verdadeiros líderes espirituais da igreja e com Cristo, que por sua vez está em união com as demais pessoas da Trindade. Cristo é igual a Deus, mas como filho, o homem é perfeitamente submisso ao Pai. Você presta atenção que cada um tem o seu papel e cada um desenvolve esse papel de acordo com o propósito e com a vontade de Deus? Nenhum pula na frente do outro, mas sabendo quais são as suas responsabilidades e deveres e desenvolve isso de forma bem harmônica para o bem-estar. Assim como o pai e o filho, cada um desenvolve o seu papel. Ele trabalha para que a igreja do Senhor ela
também possa desfrutar dessa unidade. Nenhum se opondo ao outro por partidarismo, mas todo unido pela mesma causa. É isso que nos torna um povo forte, porque nós vamos estar sendo dirigido pelo Senhor e é Ele quem promove essa unidade da igreja. E quando é que o Senhor promove essa unidade? Quando nós nos tornamos pessoas espirituais. Quando nos tornamos pessoas espirituais, o propósito é servir a Cristo. Não tem maior, não tem menor. Quando nós estamos unidos pela mesma causa, nós vamos entender que o propósito do Evangelho ele vai muito além do que as minhas próprias ideias, do que o que eu acho, do que eu quero. Porque eu estou envolvido em uma nuvem dessa graça de Deus que Ele me dirige a Ele. É por isso que é o Espírito Santo quem promove essa harmonia, para que todos nós possamos falar e viver como pessoas espirituais. Então, o propósito de Paulo estar combatendo estas coisas é porque ele gostaria muito que essa igreja ela pudesse alcançar esse nível espiritual para o crescimento dela. Observe que quando nós temos esse entendimento, as trevas não nos conseguem parar. Os embates, eles vêm, as lutas vêm, os conflitos, eles podem até surgir. Mas como pessoas espirituais, nós vamos discernir estas coisas. Nós vamos ter um equilíbrio espiritual. Nós vamos ter maturidade para resolver as coisas e entender que muitos dos embates que enfrentamos é em decorrência da vida dedicada a Deus que você tem. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se revela, mais luta você também passa, porque o inimigo ele quer, de todas as formas, tentar parar, entristecer, para que você possa estagnar. Mas quando você tem consciência de quem te chamou e a quem você serve, qual é o alvo que você quer atingir, nada consegue parar você. Então a recomendação de Paulo é para que pudesse haver entre os irmãos um equilíbrio, um senso, e eles viessem olhar para Cristo como o autor e consumador da sua fé. E não estar na igreja olhando para os costumes do mundo, olhando para como o mundo funciona e tentando trazer isso para dentro das suas congregações. Paulo diz, isso não vai funcionar. Porque o pensamento de vocês, a partir de uma decisão em Cristo, ela precisa ser mudada, porque o caráter de vocês vai ser forjado. Aquilo que eu vivia ou fazia antes, costumes, tradições, ritos, essas coisas, elas precisam ficar para trás. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a proposta de evangelho. Então nós não podemos desfrutar de uma liberdade querendo carregar as tradições, querendo levar o fardo do paganismo, da filosofia, sabe? Nós não podemos. Nós temos que nos firmar em Cristo, e a proposta do Evangelho é essa, que nós devemos trocar o nosso fardo pelo dele. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a recomendação de Cristo, para que nós possamos de fato viver o que o Evangelho nos proporciona
como base para o nosso crescimento. Essa é uma reflexão e é importante a gente meditar sobre isso. No que nós estamos errando e o que é que está impedindo desse crescimento. E às vezes esse balizar é que vai alinhar o nosso caminho. Esse clique, esse despertar. Parece que nós estamos agindo e o grande perigo é que nós não podemos nos acostumar com estas coisas e achar que isso é normal. Porque não é. Nós vivemos em novidade de vida. Temos que estar cada dia procurando melhorar a fim de que Cristo ele possa de fato ser o nosso Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe, dê graça, sustenta cada um, em o nome do Senhor Jesus Cristo.